Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. A mente está, portanto, confusa, pois só a mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Isso faz com que seus aspectos sejam estranhos um para o outro, e essa é a essência da condição que induz ao medo, no qual o ataque é sempre possível. Tens toda a razão para sentir medo, percebendo a ti mesmo como tu te percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderia tê-lo feito. Tu nunca pode fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras, e a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que, eventualmente, tens que escolher curar a separação. O ego é capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. Donde covim, donde covim, donde cutou, quem que eu sou, para onde que eu vou. Então, de onde eu vim, onde eu estou, quem sou e para onde vou. E o que estou fazendo aqui? Essas são perguntas para cujas respostas nós não temos respostas significativas, porque elas não estão no nível da percepção, estão no nível do conhecimento. Por isso, conhece-te a ti mesmo. Se conhece-te a ti mesmo é o equivalente a lembrar quem eu realmente sou, e isso é o conhece-te a ti mesmo, isso é o acesso ao conhecimento. Quando eu alcançar isto na minha mente, todas as respostas estarão disponíveis. E por que nós não podemos obtê-las agora? Porque nós estamos no nível da percepção. A percepção só pode perceber o que os seus olhos, ouvidos, nariz, boca e
com o tato, você pode cientificar ou ter ciência. E se um ou dois ou mais têm a mesma ciência, é consciência. Como que nós vamos perceber algo que está além do nível da percepção? Nós podemos imaginar uma linha divisória. O que você aprende na escola no primeiro grau? E o que você aprende a partir do momento que você inicia o desenvolvimento de uma faculdade em uma universidade? O que está lá nessa universidade não pode ser compreendido pelo que percebe alguém que está iniciando no primeiro grau escolar. Logo, tem que passar por todo um estudo, são vários anos de estudos, até você chegar lá para alcançar aquela compreensão. Quando chegar lá, porque isso vai em graus, se você não aprender a somar 2 mais 2, você não vai conseguir resolver uma equação de complexidade. E não adianta colocar uma equação de alta complexidade para quem ainda não sabe 2 mais 2, ou apenas sabe isso, que não vai entender nada. Está além do ponto de compreensão que nós temos agora. E assim é o conhece-te a ti mesmo. Está além do ponto de compreensão que nós podemos entender com a nossa percepção. Porque não é algo que o conhecimento não é algo que você possa ver, ouvir, pegar, sentir o cheiro, ou paladar, ou tocar. Se é assim, esse corpo no qual eu fantasiei um personagem e dei realidade a ele, de acordo com o que eu sonhava para esse personagem, que é decorrente das minhas fantasias, dos meus sonhos, e o personagem é uma ilusão, e eu, como se diz no teatro, porque no teatro os atores fazem isso, eles incorporam o personagem, eles desenham o personagem, acham o ator mais adequado fisicamente e com características para incorporar aquele personagem, dão as roupas de acordo com o figurino para qual o personagem foi imaginado e dão personalidade ao personagem. E aí ele tem que atuar no palco, no teatro. Nós temos um personagem com características que lhe foram colocadas, com toda a fantasia, está fantasiado de rei, ou de povo, ou de bobo da corte, ou seja lá qual foi o personagem a fantasia que colocaram no personagem para ele desenvolver e atuar, como se aquele personagem fosse, dando-lhe personalidade. Assim estamos nós outros aqui, fantasiados
de acordo com a nossa fantasia, vestindo um personagem e incorporando-o. Assim como eu já ouvi dizer de atores que incorporaram tanto um personagem que depois não conseguiram sair dele. Teve um caso que ficou notório de um personagem de uma novela que incorporou um rapaz gago. E tinha que atuar assim. E ele treinou muito para alcançar a ideia do personagem perfeito, para incorporar o personagem. E depois que acabou a novela, ele não conseguia sair do personagem. Ele continuava gaguejando. A novela acabou, pode parar, não conseguia. E nós conseguimos sair do nosso personagem ou estamos tão incorporados nele que acreditamos que somos o personagem? Que nós mesmos criamos o figurino e vestimos a fantasia de que somos isto. Logo, nós não lembramos de quem somos. Então tem que dizer para o personagem, lembra de quem tu és. Conhece-te a ti mesmo. Você não é esse personagem, não é essa pessoa que você percebe no espelho. O espelho reflete a pessoa, o personagem. Quem tu és está além disso. Esse é o conhece-te a ti mesmo, é o autoconhecimento. De que nós esquecemos. E como alcançamos isto? Retornando ao amor, fazendo a expiação. A mente está, portanto, confusa, pois sua mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É a minha confusão. Eu criei um personagem para mim, de acordo com a minha fantasia, com o meu sonho, e estou iludido de que sou o personagem, mas não sou. Isso gera confusão, porque você está acreditando que é o personagem que você desenvolveu para você. E, no entanto, você não é isso. Portanto, conhece-te a ti mesmo. E quando você conhecer a si mesmo, que é o conhecimento verdadeiro de quem tu és, que você lembrar novamente quem você é, você sai do personagem e volta a ser quem você realmente é. Enquanto isso tem uma confusão. Você esqueceu de quem é e está atuando dentro de um personagem. Mas nunca você deixou de saber que você não é o personagem. Só está esquecido. O padre Toninho dizia, bateu a cabeça e não tomou um cardenal. Esqueceu de quem é. E aí a pergunta filosófica, que são uma sequência. De onde que eu vim, quem que eu sou, de onde que eu estou, para onde que eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. De onde eu vim, quem sou, para onde vou, onde estou e o que estou fazendo aqui. São perguntas
que nós não temos respostas significativas. Vamos buscar respostas. E muitos vão dizer: você esqueceu quem você é? Você é o Jorge, filho da Teresa e do seu Emílio. É muito significativo isso. E o que eu estou fazendo aqui? Você está aqui fantasiado de professor. É isso que você é. É isso que você faz. É aqui que você está, nessa sala, nesse ambiente. E é isso que você tem que fazer. E para onde eu vou? Vai progredir e vai galgar outro cargo superior. Vai melhorar a tua renda, a tua vida, vai comprar uma casa, um carro. Porque o ego não pode dar respostas mais significativas que isso, porque o ego, ele é o domínio da consciência. E o que é a consciência? A consciência é o arquivo da nossa memória, é lá que ela está, com tudo que nós temos ciência. Estou ciente de que estou sentado em uma cadeira. Isso eu tenho ciência. E mais nada. E é isso que é verdadeiro. Porque nós só podemos perceber formas. E só podemos estar cientes de formas e do som que elas fazem, do gosto que tem, do cheiro que tem e da forma visual que a minha visão pode capturar. Como que, se nós só percebemos isso, nessa parte que ele diz dividida da mente, dividida, confusa, fantasiosa, e feita de sonhos, como que eu posso responder? Eu posso questionar. Quem sou eu? Mas eu não posso responder. Como eu não posso responder, eu vou responder de acordo com aquilo que eu percebo. No meu caso, quando eu pergunto quem sou eu, ele responde: você é um rapaz muito bonito, lindo demais. Ah, que bom, então tá. Mas não passa além disso, eu sou apenas um rapaz. Tinha uma música que começava assim nos anos 70, eu acho. Como? Canta mais alto. Isso! Eu sou apenas um rapaz latino-americano que entrou pelo cano. Eu morei num condomínio que tinha um parquinho para as crianças e eles compraram uns tubos, aqueles tubos de concreto um diâmetro bem grande assim, e colocaram deitados. E um dia um amigo meu foi lá e nós passamos pelo parquinho lá onde as crianças brincavam. Ele me perguntou: para que é isso aí? Eu disse: é para as crianças aprenderem a entrar pelo cano. Que elas brincavam de passar por ali, para um lado e para o outro. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Isso faz com que seus aspectos
sejam estranhos um para o outro. E essa é a essência da condição que induz ao medo, na qual o ataque é sempre possível. Tens toda a razão para sentir medo, percebendo a ti mesmo como tu te percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderias tê-lo feito. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras. E a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que, eventualmente, tens que escolher curar a separação. O meu personagem está à parte ou separado do que eu realmente sou. Eu não sou esse personagem. Para mim fica fácil separar o personagem de quem eu realmente sou quando eu olho para um ator que representa um papel, um personagem. E você sabe que ele não é aquele personagem. No entanto, ele consegue nos convencer de que é. E se encontrarmos o personagem na rua, mesmo que não esteja com vestido com a fantasia e o figurino que adere ao personagem, ou com a personalidade, ou falando do jeito que o personagem fala, nós vamos dizer, você não é o cara lá daquela novela, o João? O João é o nome do personagem, não é o nome dele. E muitas vezes os artistas usam um nome artístico, que também não é o nome dele, justamente para eles passarem diante do público e não serem reconhecidos, para não gerar confusão. Mas veja que confuso. O Luiz de Luí, que é o nome artístico da pessoa, que não é o nome real da pessoa, está representando o personagem que é o João de Village, dentro da novela. Mas o nome dele não é João de Village, ele não é o João de Village, e o nome dele não é Luiz de Luí. É Sérgio Antônio. O nome dele é Sérgio Antônio. Isso já é uma confusão imensa entre a pessoa e o personagem que ele está representando no teatro. E, no entanto, ele não é nem a pessoa e nem o personagem. Quem que eu sou? Essa é a questão que o ego coloca e não consegue responder. Ou não consegue compreender a resposta. Porque o ego só compreende o que pode ser percebido. Deixar bem claro o que pode ser percebido. Lembrem dos 5 sentidos. Isso é os nossos sensores. Os sensores que percebem imagens, sons, gosto, paladar e olfato. Nós não podemos perceber nada além disso. E a percepção se limita a isso.
Logo, se eu questionar alguma coisa que está além da percepção, dificilmente eu vou receber uma resposta significativa, porque não vai significar o que eu realmente sou. A resposta vai se referir ao personagem, que é o que eu não sou, e esse é o grande conflito. É a pergunta que os filósofos orientam para você fazer. Quem sou? Onde estou? Por que estou? De onde vim? Para onde vou? A caverna de Platão, como era difícil eles saírem das ilusões, né? Porque é o que nós aprendemos desde criança a perceber, e fica ensinando a criança: olha, isso é uma almofada, isso é um copo. E dá-lhe ensinar, mostrar a coisa, aprender o nome e o significado de cada coisa. E a gente repete, faz a criança, a gente repete 1000 vezes até a criança aprender. E depois diga para ele: bom, aprendeu já o que é o copo, para que serve, qual é o significado, já, então agora quebra, porque isso não significa nada. E aí? Ô Jorge, quando a física quântica fala, nós criamos a nossa realidade. Na verdade, a gente não cria nada, né? Coloca a realidade naquilo que a gente faz para acreditar que aquilo é real. O que cria a nossa realidade, na verdade, é a nossa fé, né? É. Mas a realidade real está em um outro nível, né? Quando a gente fica no estado do amor, numa frequência do amor, a nossa realidade muda isso, né? Isso é a realidade, né? Mas quando está no sonho, por exemplo, eu crio um personagem, tá? O personagem, eu visto ele, fantasio ele, né? Dou personalidade a ele, ele tem que se comportar como um personagem de uma novela, de um teatro, de um filme. Vamos lembrar de um personagem que tinha que tinha que determinar um certo gesto, um certo tipo, ou um jeito de falar, né? Ele tem que atuar de acordo com o que está escrito para o personagem fazer, como ele deve falar, até se ele tem que ter algum sotaque de alguma região ou de algum tipo. Tudo isso é colocado no personagem. Isso na verdade não é uma criação, tudo já está ali. Nós montamos o personagem, por isso que ele diz que criar é diferente de fazer. Nós fazemos isso para nós. E aí nós damos realidade ao personagem, que na verdade a realidade não tem, porque ele é um personagem, ele é uma fantasia, ele é uma ilusão, é um sonho. Por isso que... Bem complexo. E ao mesmo tempo simples assim, né? Porque a nossa realidade é o que nós realmente somos, por isso conhece-te a ti mesmo. Mas nós tentamos realizar o personagem. Esse ano eu quero realizar isto. Mas realizar o quê? Um sonho. Cria a sua realidade nesse mundo da ilusão, né? Isso, aí o que você quer realizar? Eu tenho um sonho que eu quero realizar. Não há como realizar o sonho, mas você quer dar realidade para acreditar que aquilo é real. Porque você esqueceu o que é a realidade. Nós buscamos a realidade em qualquer outra coisa. Nos sonhos. É bem interessante isso mesmo. Mestre, esse personagem
personagem, essa persona, esse personagem que a gente vai criando ou construindo, porque na verdade não é criar, né? Montar esse personagem. Montar, construir, inventar, tá nesses termos aí, fazer. Mas nós sabemos que criar realmente, isso, a palavra não é adequada. Está equivalente a fazer, construir, realmente. Ok. Achando que tem sonhos. Os sonhos também são egóicos, são construções que a gente vai fazendo. Arruma para nós um palco, uma encenação, sempre interpretando cenas. É muito confuso. A gente sonha. E a ideia é realizar os sonhos. Nossa, esse carro é um sonho. Ah, esse ano eu vou realizar esse sonho. Ah, eu sonho com uma bicicleta. Como eu quero realizar esse sonho? Tudo é sonho. E nós dizemos que é. Diz, isso aqui não é real, é tudo um sonho. A pessoa diz, não, mas está ali, ó. São as palavras, né? As palavras elas mais enrolam do que comunicam. Por isso a dificuldade da comunicação. Porque nós sabemos as palavras, mas não sabemos o significado das palavras. E aí aprendemos uma palavra e passamos a repetir, sem nos darmos conta do significado. E aí nós vamos comunicar alguma coisa para outra pessoa. O que se diz é, eu não sei o que estou dizendo, e quando estou ouvindo, não entendo o que eu estou ouvindo. É tudo muito confuso. Nesse nível também. Eu estendo as bênçãos e o amor de Deus, para que possamos conhecer-nos a nós mesmos, lembrarmos de quem realmente somos e da nossa realidade real. Real é do reino, e o reino é do céu. E essa é a minha realidade. Estendo a todos com as bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.